Eu sou a Ana Vitória e a Larissa, nós vamos apresentar o trabalho de restauração estrutural de pintura. É um trabalho conjunto com mais outras 9 alunas, o total foram 11 participantes, né? E essa obra que nós tivemos contato, ela é uma obra de grandes dimensões, é uma obra de temática religiosa, que foi caracterizada como volta e fuga para o Egito, né? E o autor e a origem dela não foram identificados, mas ela é uma obra do século XVIII, uma técnica em quadro sobre tela, e ela tem dimensões muito grandes, de 2,16 por 2,64. O estilo dela é o rococó e o barroco mestiço, típico da escola de Potosí, que é uma escola boliviana. O nosso primeiro contato com essa obra, ele foi um contato remoto que se deu ali em outubro de 2021, quando a universidade ainda estava sobre o contexto da pandemia. E essa obra, ela veio para o Museu Casa Padre Toledo, em Tiradentes, Minas Gerais. E ele é uma doação de Afonso Arinos Melo de Franco de Andrade. Esse museu, ele é de responsabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí eles pediram para que o Centro de Conservação e Restauro, que é o SECOR, responsável também pelo curso de Conservação e Restauro, fizesse um procedimento alinhado junto com as disciplinas da professora Maria Alice. Essa obra, ela chegou para a gente lá no SECOR no dia 18 de janeiro, e ela foi trabalhada nas duas disciplinas, que é deterioração estrutural em pinturas de cavalete e prática de restauração em pintura, ministradas pela professora Maria Alice Sena Castelo Branco. Como eu disse, esse primeiro contato que nós tivemos com a obra foi totalmente remoto, então nós passamos primeiro por uma análise iconográfica dela, e de início veio para nós a informação de que ela era uma obra com a temática de fuga para o Egito. E quando nós analisamos ela melhor, a gente percebeu que a obra tinha essa particularidade, que nesse primeiro plano, nós tínhamos esses 3 personagens, a Sagrada Família, né, que seria José, o menino Jesus e Maria, mas que eles estavam representados na iconografia padrão do episódio da volta para o Egito, com o menino Jesus um pouco maior. Mas ela recebeu este nome de fuga porque, como vocês podem ver, em segundo plano, mais ao fundo, no canto esquerdo, você tem a cena da presença da fuga para o Egito, com o menino Jesus bebezinho e José, né, portando o manto amarelo e indo para lá. Então, a obra, ela vai ter essa distinção de ter esses 2 momentos. Ela também é uma obra irmã, ela tem uma irmã que ela já está no Museu Padre Toledo, e que é a Anunciação. E aí agora eu passo a palavra para minha colega. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu vou falar sobre os nossos critérios de intervenção. E a restauração ela é baseada em princípios éticos, com pesquisas históricas, estéticas e materiais, explorando os critérios multi e interdisciplinares. Nossas discussões, após os exames de análise, nós elaboramos a proposta considerando os critérios de mínima intervenção e a metodologia e os materiais utilizados, eles respeitaram os princípios de retratabilidade, sustentabilidade e a não toxicidade dos elementos que foram utilizados. Pode passar, por favor. Segundo os estudos preliminares da obra, havia alguns danos estruturais no suporte, como os furos, a perda do suporte, rasgos, incluindo um rasgo horizontal em toda a extensão da obra, que chamava bastante atenção, por ser bem no meio da obra. Algumas manchas, o amarelecimento e a fragilidade estavam acometendo todo o tecido do suporte. Havia também um reforço de borda de intervenção anterior, que estava fixado por cera, e o faceamento do rasgo central. A camada pictórica ela apresentava algumas lacunas e abrasões, além da reintegração cromática anterior e uma película de fixação de um material não identificado que estava causando uma dificuldade de leitura da obra, por causa do seu aspecto esbranquiçado e quebradiço.
O chassi e a moldura eles estavam em bom estado de conservação, tendo apenas a sujidade generalizada como toda essa obra. Pode passar, por favor. Assim que nós recebemos a obra, a gente partiu primeiramente para a higienização, com a finalidade de acessar o suporte e também a camada pictórica. A gente fez uma limpeza mecânica com trinchas, pincéis, aspirador de pó, um swab levemente umedecido, as esponjas de maquiagem e as esponjas de melamina, que se mostraram excelentes para essa remoção de sujidade superficial. A gente também fez um faceamento com CMC e papel japonês, com o objetivo de proteger a camada pictórica dos adesivos que utilizaríamos posteriormente. Então, a nível estrutural, nós fizemos algumas obturações com uma massa de fibra de tecido e cola PVA, enxertos e suturas adesivados com primal, de acordo com a tipologia de pedra, o rasgo central de grande dimensão e outros rasgos de dimensões médias foram tratados com a aplicação do tecido de linho colado e fixado com um adesivo termoplástico Vivafilm. Pode passar. E aqui a gente tem a finalização da primeira etapa de intervenção que a gente fez durante um semestre. A gente tem a frente e o verso da obra. Pode passar. A segunda etapa, ela se inicia com a remoção da obra do chassi, já em um ambiente maior, onde a gente tinha mais liberdade de movimentação com a obra. Também fizemos uma nova higienização. Removeu-se o antigo reforço de borda, que ele estava fixado com cera, e o resquício do adesivo, a cera no caso, foi removida mecanicamente com o método xadrez, que é esse método que aparece nas fotos, onde a gente faz um traçado com quadradinhos e vai retirando aos poucos um quadradinho sim, um quadradinho não, para evitar tensões desnecessárias e o embabadado das bordas do tecido. A gente parte, então, para a remoção da película amarelada da intervenção anterior, usando apenas swab levemente umedecido com água destilada, bisturi e ferramenta de dentista. A obra, na sua história, ela passa por um refilamento. Então, foi necessário um reforço de borda, que ele foi feito com cambraia de linho e fixado com adesivo Vivafilm. Por causa dessa dimensão irregular, a gente não tinha mais capacidade de fazer o estiramento sem esse reforço de borda. E o Vivafilm também é bastante compatível com a cera, que era um método que já estava sendo utilizado anteriormente, e mesmo após a remoção mecânica ainda sobra algum resquício. Então, é por isso a gente fala bastante da retratabilidade. A gente também optou pelo reentelamento solto, para dar suporte à obra, e ele garantiu uma sustentação essencial para a integridade da obra, que já estava fragilizada pelo seu tamanho e pelo envelhecimento natural das fibras do tecido, protegendo o verso das sujidades, da umidade, e esse método também ele é pouquíssimo invasível, ele é reversível e compatível, mantendo as características do tecido original, da elasticidade, a resistência e a flexibilidade, além de manter o verso da obra como um documento histórico. A gente ainda consegue acessar isso. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem o antes e depois da segunda etapa que nós fizemos, e a gente já vê que a saturação de cores ela ficou bem melhor. A gente consegue ver os contornos mais definidos dos personagens, e durante a limpeza a gente até foi descobrindo detalhes novos da obra, alguns passarinhos que tinham nas árvores, os patos que tinham aqui na parte de baixo da tela. Pode passar, por favor. A gente queria agradecer muito a toda a nossa equipe, uma equipe bem grande de alunas, e principalmente agradecer ao Secor e a professora, que nos apoiou muito e que compartilhou todo o conhecimento dela com a gente. Foi muito enriquecedor trabalhar nesse projeto. Pode passar. Aqui nós temos nossas referências. Muito obrigada.